Oi, pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez. Essa é a segunda temporada do Teologia do Corpo Seed by Seed. Nós estamos na Web TV da comunidade Sementes do Verbo. Ajuda a compartilhar esse link, curte, se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Toda quarta-feira nós estamos aqui, Tatiana e Ronaldo de Mello, trazendo para vocês um novo episódio para a gente mergulhar um pouquinho mais nesse verdadeiro tesouro escondido da igreja que São João Paulo II nos deixou, que é a teologia do corpo. No primeiro episódio dessa nova temporada que nós começamos na semana passada, a gente fez o convite de você enviar a sua pergunta. Você pode colocar aqui no chat do YouTube ou então, se você quiser, para a nossa rede social no Instagram, @Ronaldo de Mello, com L só, oficial. Vai ficar com 2 O's mesmo. Ronaldo de Mello, oficial. O Ronaldo vai lá, vai ver e aí a gente vai trazer a sua pergunta para cá para te ajudar. É bom a gente compartilhar um pouquinho das nossas dúvidas, pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? Só que hoje, no nosso episódio, eu não vou trazer uma pergunta de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer umas perguntinhas bem simples, tá? E aí você vai me dizendo aí, se você sabe. Primeiro, queria que você me explicasse, assim, em detalhes, como é que funciona o motor de um foguete aeroespacial. E aí, fala aí, você sabe? Não sabe como é que funciona? Vou mudar de área então. Me diz quais são as principais metáforas e metonímias que são utilizadas nas poesias do poeta britânico T.S. Eliot. Sabe? Não sabe? Eu não sei nem o que é metáfora, né? E metonímia, que dirá então quais. Eu vou fazer outra pergunta. Essa você vai saber me responder. Você sabe me dizer quais são as leis básicas do direito tributário internacional? Existe não sabe? Isso? Gente, não sabe? Pois é, essas perguntas que eu fiz são perguntas absurdas, muito específicas, coisas. Com certeza, eu passei a minha vida inteira até agora sem saber as respostas para essas perguntas. Talvez nenhum de vocês saiba, mas existem certas perguntas, certos questionamentos na nossa vida que a gente não pode passar a vida sem resposta. Por exemplo, né, a gente te sugeriu que você enviasse para a gente as suas perguntas, as suas dúvidas. Todos nós temos muitos questionamentos, mas existem 2 questionamentos em particular para os quais a gente não pode passar a vida sem buscar as respostas. Eu vivi até hoje muito bem, obrigado, sem saber como funciona um foguete, sem saber sobre as figuras de linguagem de T.S. Eliot ou sobre direito tributário. Vivi muito bem até agora. Mas quais seriam então esses 2 questionamentos básicos e fundamentais do ser humano para os quais eu não posso ficar sem buscar a resposta? Quem sou eu? E como eu devo viver para encontrar o amor e a felicidade? Esses 2 questionamentos básicos, eles vão justamente ser o foco da teologia do corpo, os 2 eixos principais. Na primeira parte da teologia do corpo, 1º, 2º e 3º ciclos, São João Paulo II vai procurar nos guiar nesse itinerário para que a gente aprenda quem sou eu. Afinal de contas, quem sou eu? Tem a ver com a nossa identidade, a descoberta da nossa identidade de filhos de Deus. O princípio, a redenção do coração e a ressurreição. Ou seja, quem eu era, o homem pré-histórico, ou seja, da pré-história teológica, antes do pecado, quem eu era, quem eu sou, é o homem histórico, ou seja, o ser humano, como nós somos hoje, marcados pelo pecado, mas também alcançados pela ressurreição que Cristo veio fazer. Então, por isso a gente pode ter um coração renovado, é o ciclo da redenção do coração. E o terceiro ciclo
quem eu serei. É o homem escatológico, é a ressurreição da carne, ou seja, o meu fim, o meu destino último. Esses 3 primeiros ciclos abarcam, então, a meditação, a busca de resposta por essa grande e fundamental pergunta: quem sou eu? E a segunda parte da teologia do corpo, o 4º, 5º e o 6º ciclos, vão tratar do segundo questionamento fundamental do ser humano, ok? Mas então como eu faço para viver de uma forma que eu consiga encontrar o amor e a felicidade? Nesse segundo ciclo, ou melhor, nessa segunda parte, a gente vai ver então uma questão fundamental de vocação. Como eu devo viver? Ok, como é que eu oriento a minha vida? Para qual lado eu vou? O que eu devo fazer? Então aí a gente tem o 4º, o 5º e o 6º ciclos. O 4º ciclo, a vivência da sexualidade para o reino de Deus. É a virgindade consagrada. No 4º ciclo, no 5º ciclo, a sexualidade para o outro, para a vocação ao matrimônio. E o 6º ciclo, vamos dizer assim, a parte prática, a fecundidade e a vida, a transmissão da vida. É o ciclo que vai falar sobre todas as questões ligadas à paternidade e maternidade responsáveis, tanto do ponto de vista biológico, como também paternidade e maternidade espirituais. É importante a gente falar que nesse 6º ciclo, o Papa São João Paulo II faz um aprofundamento da encíclica do Papa também Santo, São Paulo VI, Humanae Vitae. É uma encíclica que o Papa Paulo VI escreveu, onde ele traz ali os fundamentos da vida humana, como deve ser, como deveria ser o comportamento homem e mulher dentro do matrimônio, as consequências do relacionamento conjugal, a geração dessa nova vida, o cuidado com essa nova vida que vem ao mundo, né? E toda a educação, criação. Então o Papa São João Paulo II aprofunda nesse 6º ciclo essa encíclica do Papa Paulo VI. Então inclusive, fica até a sugestão de leitura. Se você, antes da gente chegar lá no 6º ciclo, porque o 6º ciclo vai ser o último ciclo, então a gente vai percorrer um longo caminho até chegar lá. Fica aqui a dica para você de fazer a leitura da encíclica Humanae Vitae. Como a Tatiana dizia, ela é fininha, mas muito objetiva e com certeza vai enriquecer muito o seu conhecimento. Isso aí, bem mais fácil começar por ela do que até pela própria teologia do corpo em si, que é muito mais conteúdo, é muito mais densa. E você pode encontrá-la, inclusive, no site do Vaticano, vatican.va, Humanae Vitae, ok? O 6º ciclo, que é o último, né, o fechamento, como ele é mais prático, mais pastoral, ele é baseado na encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Todos os outros, porém, afinal de contas é a teologia do corpo, cada ciclo tem uma passagem bíblica que São João Paulo II escolheu para ser o eixo, o fio condutor, o eixo central de cada ciclo. Nós vamos trabalhar cada uma dessas passagens a cada episódio, conforme a gente for trabalhando todos esses 6 ciclos nessas 2 grandes subdivisões, né? Digamos assim, a primeira parte, quem sou eu, a segunda parte, como eu devo viver para encontrar o amor e a felicidade. Só que é interessante a gente perceber que São João Paulo II, na teologia do corpo como um todo, ele diz que ele quer fazer uma antropologia adequada. Ou seja, fazer uma meditação que revele de fato o valor da pessoa humana, do ser humano. E ele faz isso utilizando um princípio, digamos assim, metodológico no seu texto, que a gente chama de princípio da redução. Explica o que é o princípio da redução na teologia do corpo de São João Paulo II. É curioso que quando a gente começou a estudar já há bastante tempo e a gente leu isso, a gente falou assim, como pode o Papa São João Paulo II, trazendo ensinamentos sobre a afetividade, a sexualidade humana, falar sobre redução?
Quer dizer, quando a pessoa humana, na sua dignidade, merece na sua integralidade, exaltada, né? deveria estar sendo valorizada. O Papa São João Paulo II vem falando sobre redução. Mas é porque a gente confundia redução com reducionismo, mas Exatamente. É muito diferente. Quando você continua a leitura, você percebe, e o Papa São João Paulo II, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele faz uma boa introdução e você acha que ele começou, mas não estou entendendo, mas depois ele fecha e você entende. Ele fala da redução e do reducionismo. Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Redução e reducionismo é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. O reducionismo é quando eu reduzo o valor de alguém, de uma situação, de uma família, de uma coisa. Eu reduzo o valor e digo que ela não vale nada. Eu reduzo ela a uma coisa insignificante. Ou então eu reduzo a uma pequena parte que não corresponde ao todo. Exatamente. É o reducionismo. Por exemplo, quando eu digo que a mulher tem um pernão, uma mulher bonita que eu olho, falo assim, nossa, que pernão. Percebam o detalhe de eu estar reduzindo a mulher a uma parte do corpo dela. Isso é reducionismo. E eu achar que toda aquela pessoa, no caso aquela mulher, só tem valor porque tem aquela perna bonita. Isso é reducionismo. Isso é reduzir a pessoa da mulher nesse exemplo, mas aqui eu poderia dar vários outros exemplos. Quando, por exemplo, as pessoas que dizem, família só serve para trazer problema para a nossa vida. Eu reduzi a beleza, a grandeza da família, da união que um homem e uma mulher fazem livremente para constituir uma unidade, para gerarem novas vidas, a um gerador de problema. Então veja, isso é reducionismo. E o que é então, afinal de contas, a redução? E esse princípio da redução que é que o Papa São João Paulo II usa na teologia do corpo. O princípio da redução é fácil de entender quando a gente dá um exemplo Masterchef. O que é um exemplo Masterchef? Quem aqui está nos acompanhando, que cozinha, que entende lá das culinárias, né? Eu entendo também, de comer. De comer. Não de fazer. Mas quem entende de fazer vai saber o que eu estou dizendo. Você pega aquela carne crua ainda, né? Bonita. Me deu até água na boca só de pensar nessa carne. Coloca na panela. Você fala assim, eu vou fazer um molho para ficar bem caudaloso, mas eu vou fazer um molho especial com vinho. Aí essa carne dentro da panela você cozinhando joga ali no vinho, bom refogado. E aquele cozimento vai ficando. O que vai acontecer com a carne? Ela vai reduzir um pouquinho, porque a água em excesso dela sai e vai ficando só a essência da água. Da mesma forma, o vinho vai perder o álcool, vai evaporar. O álcool e a água vão evaporar. E vai sobrar só a essência, o sumo. A gente fala que é uma redução. Quem entende na de linguagem culinária vai saber o que é fazer uma redução no vinho, né? E o que aconteceu nessa redução? Completamente diferente do reducionismo. Aqui nós não tiramos o valor da carne, o valor do vinho. A gente só tira o que não é essencial para que fique, aí sim, a essência, o sabor, a importância. Então o Papa São João Paulo II, quando trabalha o princípio da redução na teologia do corpo, ele quer mostrar que nós, enquanto homens, mulheres, seres humanos, precisamos entender quem nós somos. Lembra da primeira pergunta que a Tatiana falou? Quem sou eu? Eu sou esse conjunto de coisas que são agregadas a mim, que não acrescentam em nada. Então, o princípio da redução me faz tirar tudo aquilo que me desumaniza, que me torna pequeno, que me torna sem valor, para que só fique o que é essencialmente humano. Então, esse é o princípio da redução, e é um princípio que o Papa São João Paulo II faz no caminho de caminhar conosco ao princípio da criação, que é o primeiro ciclo das catequeses da teologia do corpo.
antes da gente entrar no princípio, no primeiro ciclo e começar a trabalhar com vocês, no nosso próximo episódio nós vamos trazer mais 2 pontos importantes, o principal objetivo e o principal argumento da teologia do corpo. Hoje nós vimos um pouco da questão estrutural e metodológica, porque isso nos ajuda muito a gente compreender, ter essa visão global, para depois a gente ir mergulhando no detalhe ciclo a ciclo. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas, a gente está esperando no Instagram, @Ronaldo de Mello Oficial. Então continue nos acompanhando, no próximo episódio tem mais Teologia do Corpo, Seed by Seed. São João Paulo II, rogai por nós.